Uma boa tarde a todos. Vim aqui introduzir o nosso trabalho que a gente vai apresentar no capítulo 9, seguindo a página 142, onde a gente vai abordar sobre a pós-guerra, né, e os novos confrontos, principalmente sobre a Guerra Fria. Os alunos integrantes do grupo são Alan, Gleice, Caio, Clarice e Marcelo. Nos anos que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, ficaram conhecidos como pós-guerras e deram origem ao que historiadores chamam de nova ordem internacional. O crescente clima de hostilidade e disputa entre os governos dos Estados Unidos e a União Soviética caracterizou o pós-guerra e levou à divisão da cidade de Berlim em duas partes: Berlim Ocidental, que tinha influência dos Estados Unidos, e Berlim Oriental, que tinha influência da União Soviética. Muro de Berlim. Por conta do apoio dos Estados Unidos, a parte ocidental de Berlim foi reconstruída rapidamente e se tornou um lugar atrativo para os alemães e para a origem que viviam sob a economia socialista. Para impedir essa migração, em agosto de 1961, o governo da Alemanha Oriental construiu uma imensa cerca que depois se transformou em um muro de concreto isolando os dois lados de Berlim. Em 1989, se abriram as fronteiras entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, o que levou à queda do Muro de Berlim, que era símbolo da separação entre capitalismo e socialismo. Hoje em dia, o povo alemão só tem um país, a República Federal Alemã. Após a Segunda Guerra Mundial, as economias de diversos países da Europa estavam devastadas, já que elas perderam grande parte de sua economia na guerra. Com isso, os líderes dos Estados Unidos e de alguns países capitalistas do Ocidente, eles temiam que podiam se transformar em países do socialismo, já que nas eleições de 1945, o Partido Trabalhista da Inglaterra, que contava com políticos socialistas, eles haviam vencido essas eleições, fazendo com que os Estados Unidos e outros países capitalistas temiam essa regressão ao socialismo. Em 1947, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, junto com seu general George Marshall, eles lançaram um plano que ficou conhecido como Plano Marshall, que esse plano ele destinava enormes recursos financeiros para os países capitalistas ocidentais para que eles pudessem recuperar sua hegemonia financeira. Então, esse plano Marshall, ele fazia parte da doutrina Truman, que era o presidente dos Estados Unidos na época, porque ele pregava a defesa de que o mundo capitalista e democrático pelos Estados Unidos contra a ameaça comunista. Então, foi destinado a esse plano cerca de 13 bilhões de dólares, que beneficiaram principalmente a França, a Inglaterra, a Itália, a Alemanha Ocidental, Holanda e Bélgica. E com esses investimentos, aceleraram a reativação de suas economias. Então, esses países eles puderam se reerguer de um modo mais rápido e fornecer uma nova hegemonia financeira. A Segunda Guerra Mundial, ela estimulou grande demanda de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico e industrial, mesmo com as grandes perdas econômicas. Então, isso foi extremamente importante para a recuperação econômica desses países no pós-guerra. Só que com esses avanços e com a ajuda financeira do governo estadunidense, a produção e o comércio mundial, eles reconquistaram em pouco tempo o volume que eles tinham antes da guerra, sobretudo na Europa Ocidental. Então, em pouco tempo, por volta de 1950, a economia mundial ela já estava praticamente recuperada dos danos causados pelo conflito, que foi a Segunda Guerra. ONU. Essa sigla significa Organização das Nações Unidas. Essa organização ela foi criada em junho de 1945, quando os representantes de 51 países, inclusive o Brasil, eles assinaram uma carta, que se chama Carta das Nações Unidas. Essa carta ela entrou em vigor no dia 24 de outubro de 1945, data em que se comemora mundialmente o Dia das Nações Unidas. Um dos seus princípios básicos estabelecidos nesse documento é a manutenção da paz e da segurança internacional,
o desenvolvimento de relações amistosas entre nações, o estímulo à recuperação, à cooperação entre os países na busca de soluções para problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, e a promoção do respeito aos direitos humanos. Mas, apesar dela ter sido criada com o intuito de manter a paz entre as nações, a ONU ela não é um fórum que representa a vontade política da maioria de seus países. Então, nem todos os países eles se sentem favorecidos por essa organização. Isso se dá por causa de várias outras razões, ao fato de que um de seus principais órgãos, que é o Conselho de Segurança, ele é controlado por 5 grandes potências. Os representantes dessas nações detêm o poder de vetar decisões importantes sobre questões mundiais e de impor, assim, seus interesses sobre os interesses dos demais. Então, apesar dela pregar uma igualdade ou uma paz mundial, ela é controlada por 5 grandes potências. Então, quem dá a voz são os representantes dessas 5 grandes potências mundiais, deixando de lado talvez a opinião ou argumento de algum país, alguma potência, algum país que não tem tanto envolvimento econômico e político no mundo. Em 1948, a Assembleia Geral da ONU ela aprovou um importante documento de defesa dos direitos fundamentais dos seres humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou só os direitos humanos. E, de acordo com alguns estudiosos e historiadores, essa declaração ela serviu de base para a criação de outros documentos, assim como na elaboração de alguns artigos na Constituição Federal do Brasil. Então, os direitos humanos, eles são uma categoria de direitos básicos, assegurado a todo e qualquer ser humano, não importando a sua classe social, a sua raça, a sua nacionalidade, sua religião, sua cultura, profissão, gênero ou orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Então, basicamente, esses direitos humanos foi criado para proteger e dar o devido direito a qualquer ser humano, não importando a sua raça ou classe social. Então, Guerra Fria, né? Vamos lá, tão famosa. O que foi a Guerra Fria? Ela foi um enfrentamento político-ideológico. Por que político-ideológico? Porque tinha a ver com a política, porque um queria ser socialista, o outro queria ser capitalista, e isso é muito envolvido com as ideologias também do país, né? Com a forma de pensar. E então foi esse enfrentamento político ideológico entre os ELA, né, Estados Unidos, e a União Soviética. Foram os que lideraram essa guerra, né? É porque o que tinha acontecido, né? Aquelas antigas potências que lideravam lá a Europa Ocidental, elas perderam a sua posição de liderança com a guerra. E esse lugar foi ocupado justamente pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Os Estados Unidos, ele passou a liderar o bloco de países capitalistas. Já a União Soviética contra os Estados Unidos passou a liderar o bloco de países socialistas. O que esses dois países fizeram para ajudar aqueles países que estavam enfrentando, que tinham acabado, né, de enfrentar a guerra, que estavam devastados economicamente, estruturalmente? Bom, os Estados Unidos, ele financiou uma boa parte da recuperação desses países. Já a União Soviética, ela lançou em 1949 um conselho para assistência econômica mútua, chamada Comecon, né? Onde ela também estaria apoiando essa recuperação econômica dos países que tinham acabado, né, de sair dessa guerra. Então, a União Soviética e os Estados Unidos, eles se tornaram os grandes líderes depois dessa guerra que havia acontecido. E eles disputavam áreas de grande influência em várias regiões do mundo. E por conta dessa disputa deles, isso gerou uma grave tensão política, um período bem tenso de tensão. E esse período de tensão ficou conhecido como Guerra Fria. E os principais alvos do governo dos Estados Unidos e da União Soviética
nesse período aí, né, eram os países subdesenvolvidos, que eram, né, que eram chamadas nações mais pobres. Até hoje, né, a gente chama as nações mais pobres assim de países subdesenvolvidos. E na época eles eram a América Latina, a Ásia e a África. Então, a América Latina, a Ásia e a África eram os alvos, durante a Guerra Fria, dos Estados Unidos e da União Soviética. Essa Guerra Fria, então, ela foi uma intensa rivalidade entre esses dois países, em que esses governantes, eles se acusavam mutuamente e, tipo assim, o governo dos Estados Unidos ficava acusando o governo da União Soviética de que eles queriam dominar o mundo e não sei o quê, e ao mesmo tempo vice-versa. E com isso, né, todo mundo ficou com muito medo de ter um conflito militar direto, porque por enquanto eles só estavam esse conflito boca a boca, por isso uma guerra fria. Não teve aquela guerra com armas mesmo, mas todo mundo tinha muito medo desse confronto militar acontecer. Mas graças a Deus nunca ocorreu de fato. Os blocos rivais, eles foram aumentando as suas forças, né? Foram formando alianças militares e ficaram nessa corrida nuclear. O que aconteceu? Eles não se enfrentaram frente a frente ali naquela guerra com armas, mas eles se enfrentaram de diversas maneiras, entre elas essa corrida nuclear armamentista. O que seria isso? Tanto os Estados Unidos, ele ficou correndo para produzir armas nucleares, tudo que era nuclear, entendeu? Aquilo que é realmente poderoso e perigoso. Ele corria para produzir, para ser melhor do que o outro país que era rival dele, que era a União Soviética, esse outro bloco econômico. E ao mesmo tempo a União Soviética não ficava para trás, ela também corria atrás de produzir isso. E além disso também teve outros confrontos que aconteceram, que eles ficaram disputando, que era tipo até ir para o espaço, eles ficavam disputando quem que ia tipo mandar primeiro o homem lá para o espaço e não sei o que. Então por isso foi uma guerra fria. Tiveram diversos confrontos, mas que não foram militares. Bom, e durante essa Guerra Fria, né, aconteceram algumas alianças militares, né? Foram uma espécie de acordo, né, que alguns países fizeram entre si para se ajudar caso ocorresse alguma guerra, algum confronto armado realmente viesse a acontecer, esses países iriam se ajudar, né, utilizando das suas forças militares. Então, em 1949, se formou essa primeira aliança militar, que foi entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental. E essa aliança aí ficou conhecida como OTAN. Vocês já devem ter ouvido falar na OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Quando eles formaram essa aliança, o que aconteceu? Muitos governos que faziam parte dos Estados Unidos passaram a promover a instalação de armas nucleares na Europa Ocidental. Então, assim, não, como a gente tem um acordo agora, eu estou produzindo arma nuclear aqui e eu vou colocar lá. Eu vou colocar aí na sua região também, e não sei o que, e vai ser a OTAN que vai cuidar. É basicamente isso. Eles implantaram essas armas nucleares na Europa Ocidental e elas ficaram sob o controle das forças da OTAN, que era essa aliança, né? E assim como o financiamento, né, da recuperação econômica da Europa Ocidental, a OTAN também, ela foi tipo tanto o financiamento que os Estados Unidos fez para ajudar a Europa Ocidental, tanto essa criação, essa aliança, foi simplesmente uma estratégia dos Estados Unidos para fazer com que os dirigentes dos países daquela região lá apoiassem os Estados Unidos, porque eles queriam preservar o capitalismo e queriam assumir uma política anticomunista, né? Eles eram anticomunistas e queriam preservar o capitalismo, então ele meio que comprou, né, os dirigentes, os governadores dos países ao redor, da região ao redor, quer dizer, para que essa região pudesse apoiar os Estados Unidos nessa ideia de preservar o capitalismo. Então, esse financiamento, essa aliança, foi tudo uma estratégia para que isso ocorresse. Mas isso foi Europa Ocidental. Enquanto isso, o que estava acontecendo na Europa Oriental? Bom, na Europa Oriental, que era da influência da União Soviética, né, que era a rival dos Estados Unidos na época da Guerra Fria, estava
a população ela estava submetida às regras comunistas, né? Comunistas não, socialistas que estavam sendo comandadas por Joseph Stalin, que era quem estava governando lá no momento. E esse cara, velho, ele expulsou e perseguiu os inimigos políticos dele, ou seja, todo mundo que era capitalista, ele começou a expulsar, perseguir, e ele instalou esse regime socialista e ele promoveu a instalação de governos dirigidos por partidos comunistas únicos e eram subordinados às orientações de Moscou. Então ele perseguiu, expulsou os capitalistas e ele instalou esses governos comunistas e eles tinham que seguir as orientações que Moscou dava na época, né? Mas os Estados Unidos fez uma aliança. E aí, a União Soviética não fez nenhuma aliança para ajudar, não? Claro que fez. A União Soviética, em resposta à aliança que os Estados Unidos tinham feito, que chamava OTAN, eles fizeram uma aliança que ficou conhecida como Pacto de Varsóvia, que é porque ele foi assinado, né, nessa localização aí. E basicamente, o que foi o objetivo dessas duas alianças, né? Tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia? Era como se fosse, como eu disse no início do áudio, um acordo mútuo em que esses países que faziam parte da aliança, caso ocorresse um confronto militar, um confronto armado de verdade, se iniciasse aí por conta dessa Guerra Fria, esses países eles iriam se ajudar mutuamente, né? Eles iriam se ajudar com as forças, em relação às suas forças militares, forças armadas, seu poder bélico. Então, essas alianças serviram para isso. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a corrida armamentista. O que foi ela? Com a Guerra Fria e com o interesse dos setores bélicos, ocorreu a chamada corrida armamentista. Bem, ela foi uma disputa que foi responsável pelo desenvolvimento de armas nucleares, que foram acionadas e elas poderiam causar a destruição do mundo, do nosso planeta, no caso. E os Estados Unidos eles foi um dos primeiros a produzir esse tipo de armamento, que foi as armas nucleares. E no final da Segunda Guerra Mundial, foi estabelecido a supremacia bélica do país, aonde a União Soviética desenvolveu seu primeiro artefato militar atômico em 1949. A partir dos anos 1950, eles acumularam arsenais nucleares, onde havia uma estratégia militar que foi chamada de equilíbrio pelo terror. Então, Albert Einstein, ele fez com que as armas seriam paus de pedras, ou quer dizer, as armas teriam que responder ao conflito que acontecesse. Para vocês entenderem melhor o que é corrida armamentista, então, ela é um processo na qual o país procura armar-se com o intuito de proteger-se do outro. E, ao mesmo tempo, um país se sente ameaçado pelo aumento do poder militar do outro, investindo em seu aparo de defesa. Estarei falando agora um pouco sobre a corrida espacial. O que a corrida espacial é? Bem, essa corrida ela ocorreu na segunda metade do século XX, entre a União das Repúblicas, e ela é socialista com a União Soviética, onde Estados Unidos e América e a supremacia teve a exploração tecnológica espacial. Então, dando continuidade sobre a corrida espacial, o que acontece? A Guerra Fria, ela se manifestou na rivalidade do técnico científica entre os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética, ela foi o primeiro país a lançar um satélite artificial no espaço. Tratava-se de um Sputnik, lançado em 1957. E 4 anos depois, os soviéticos eles promoveram o primeiro voo espacial da tripulação
um astronauta, onde ele estava a bordo da nave, que foi o Yuri Gagarin. Ele foi o primeiro homem a fazer o voo em torno da Terra e a descobrir que a Terra era azul. Então, eles foram os Estados Unidos que, em 1969, enviaram o primeiro astronauta à Lua. E eles caminharam no solo lunar. E foi esse contexto de rivalidade técnico-científico que surgiu a internet. A internet, ela estendeu-se para amplos setores da sociedade, principalmente após a invenção do computador, dos computadores pessoais, tablets, telefones, celulares, etc. Bom, Guerra da Coreia, né? 1950 a 1953. Em um dos períodos, né, mais tensos da Guerra Fria, ocorreu um violento conflito na Coreia, que envolvia as duas superpotências da pós-guerra. Bom, a divisão da Coreia. Como a Coreia é uma península lá do leste da Ásia, e que no ano de 1910 ela foi tipo anexada pelos japoneses, em meio àquelas disputas territoriais envolvendo o Japão e China, tipo, terminando o conflito mundial, né, as tropas dos Estados Unidos e da URSS ocuparam, né, da península coreana e as dividiram entre si, né, com base no paralelo que eles tinham, era o paralelo chamado 38. E ficou decidido assim, ó, ao norte do paralelo, né, a península ficou lá conhecida, ficou sobre a influência da União Soviética, né, da Soviética, e ao sul sobre a influência dos Estados Unidos. Explosão do conflito. Beleza. A divisão seria mantida até a realização de eleições gerais, né, quando fosse liberada a unificação dos países. Só que uma série de conflitos entre norte e sul impediu que as eleições ocorressem, entendeu? Aí o que aconteceu? Resultou tipo, numa invasão por parte da Coreia do Sul, né, a parte capitalista lá dos Estados Unidos, pela a Coreia do Norte, que é a parte socialista, né? No ano de 1950, no dia 25 de junho. Beleza, e para conter a invasão, as forças militares, né, lideradas lá pelos Estados Unidos e tal, eles interviram para diretamente assim no conflito e conseguiram até deter os norte-coreanos, né, tipo obrigando-os a recuar até o território chinês, né? Então eles agiram imediatamente, assim, tá? Foi direto no conflito. E tipo, as tropas chinesas, né, elas entraram na guerra também, apoiando o exército norte-coreano, né, a parte socialista, e os governantes soviéticos, né, também enviaram os armamentos e estruturas militares para os norte-coreanos. Então eles tiveram um grande apoio, os norte-coreanos, por parte da China e por parte dos governos soviéticos. Aí nessa hora que faz que eles se encheram de graça, né? Tá, aí as tropas lá da Coreia do Norte, eles deram início a um tipo contra-ofensiva, né? Tipo um contra-ataque, né? E conseguiram lá recuperar todo o território conquistado pelos sul-coreanos, né? Que é a parte do capitalista da história, lá dos Estados Unidos, avançando até a cidade lá de, de Suel, né? E tipo, depois de Suel foi reconquistada pelas forças da Coreia do Sul com a ajuda dos aliados, né, estadunidenses. Só corrigindo um erro aqui. E tipo, em seguida dos norte-coreanos ter avançado até a cidade lá de Suel, a Suel foi reconquistada pelas forças da Coreia do Sul, na parte capitalista, e com a ajuda dos aliados dos Estados Unidos. E após 3 anos, no ano de 1953, foi tipo, eles aceleraram, né, as negociações de paz, porque os combates da guerra da Coreia deixou tipo um- aproximadamente 2 milhões de mortos. Então, em 3 anos, imagina 2 milhões de mortos,
é muita coisa. Por isso que eles quiseram acelerar o processo das negociações lá de paz, né? Tipo, o cessar-fogo mesmo, como é dito, foi formalizado mesmo em 27 de julho de 1953, né? 3 anos após. E os governantes das duas Coreias, do Sul e da Norte, tipo, eles colocaram lá, eles restabeleceram lá o paralelo 38, né? Como fronteira entre os dois países. Fim da Guerra Fria. Então, foi lá na década de 1980, né, que teve o início de uma das séries de transformações no bloco socialista, né, que foi promovida lá pela política de extensão, adotada pela União Soviética, né, que atravessava uma crise econômica. E a partir do ano de 1989, sob os impulsos, né, de reformas voltadas para a restauração da economia e a liberação política, e lá se promoveu a abertura política econômica lá do leste europeu. Vale ressaltar também que os governos comunistas, né, eles foram derrubados e o comando russo também foi abolido disso. Uma série, né, de transformação política e econômica definiu lá pela URSS, né, pela Europa Oriental, levando à queda do Muro de Berlim lá no ano de 1889, né, 9 anos depois. Mas a unificação das duas Alemanhas mesmo foi no ano de 1990, né, e o desmembramento da União Soviética, né, em 91. E esses episódios foram o que marcou realmente o fim da Guerra Fria. Foi considerados os eventos mais marcantes do fim da Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim e todos que eu citei.